Dando sequência, então, né, parece que não acaba nunca mais, mas o artigo 1º da Lei 64 de 1990, ele é bem extenso com relação às causas de inelegibilidade. Dando sequência no vídeo anterior, nós então falaremos da letra F, né, que é relacionada com a questão de indignidade do oficialato. Então, para a lei, deixa eu pegar a lei aqui, ó, fala o seguinte: os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. Aí essa pessoa ficaria inelegível, né, pelo menos pelo prazo de 8 anos, caso haja uma declaração de dignidade que afete o oficial. Essa declaração acontece quando o oficial é condenado a uma pena privativa de liberdade por um período superior a 2 anos. Então, nesse caso, ele é submetido a uma representação proposta pelo Ministério Público Militar e é julgada no Superior Tribunal Militar. E aí, nessa situação, nesse contexto, essa declaração de indignidade o torna, né, inelegível pelo prazo de 8 anos, conforme indicado no artigo 1º da Lei 64 de 1990, a linha F. Tá? Também temos, de acordo com esse artigo, a linha G, que traz para a gente que se torna inelegível também aqueles candidatos que, porventura, no exercício da sua função pública, tiverem rejeitadas por irregularidade que é insanável contas, né, decorrentes aí de ato doloso, de improbidade administrativa. Obviamente, né, essas contas vão ser avaliadas e serão julgadas, né, o ato da pessoa em decisão que seja irrecorrível ao órgão competente. Né? Então, essas pessoas que tiverem essas contas no exercício da função pública rejeitadas, decorrente de ato doloso, de impropriedade administrativa, sendo julgada por um órgão irrecorrível, ele então se torna inelegível para as eleições que se realizarem 8 anos seguintes, contados da data dessa decisão. Né? E aí tem-se a indicação também de que nós iremos aplicar a essa situação o disposto no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, né? A todos aqueles ordenadores de despesas sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então, a gente tem lá o artigo 71 da Constituição Federal, vamos pegar aqui para a gente visualizar. Menciona o seguinte: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário público. Então, essas pessoas que forem condenadas pela não aprovação das contas, vinculadas aí com ato doloso, improbidade administrativa, se tornam inelegível pelo prazo de 8 anos seguintes da data da decisão. Tá? Também temos nessa vertente de inelegibilidade para cargos em geral a linha H. Essa linha H menciona para a gente de qual artigo, Cristiano? Artigo 1º da Lei 64 de 1990. Essa linha H menciona que os detentores da administração pública direta, indireta, fundacional, que porventura venham se beneficiar ou beneficiar terceiros, com a ação que implique em abuso de poder econômico ou de abuso de poder político e que forem condenados, obviamente, né, em decisão transitada em julgado ou então proferida por um órgão colegiado, ele se torna elegível para a eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados, né? Bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então, seria um outro caso de inelegibilidade. Observe que a letra G e que a letra H versa sobre situações que envolvem erário público, benefícios que são gerados para si próprio ou para terceiros, que normalmente, pelo histórico brasileiro, sempre envolve questões de recursos financeiros do Estado.
Também temos a linha I do artigo 1º da Lei 64 de 1990, que menciona que estabelecimento de crédito, financiamento ou seguros que tenham sido, ou estejam em processo de liquidação judicial ou extrajudicial, e que essas pessoas tiverem exercido nos 12 meses anteriores à respectiva decretação de falência, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados da responsabilidade. Aqui envolve a linha I, crime falimentar. Então, essas pessoas que estiverem pode envolver crime falimentar, melhor dizendo. Essas pessoas que estiverem em processo de falência, que estiverem atuado em instituições que estão passando por processo de falência, elas se tornarão inelegíveis até que se prove a não responsabilidade ou que elas sejam isentas da responsabilidade pela falência judicial ou extrajudicial. No que tange à linha J, do artigo 1º da Lei 64 de 1990, nós temos que as decisões de condenados que forem transitadas em julgados por órgão colegiado da Justiça Eleitoral e que envolverem corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, doações que são feitas de maneira ilegal, captação ou gasto de recursos de campanha, conduta que é vedada a agente público em campanhas eleitorais e que implique também em cassação do registro do diploma, ele se torna elegível pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Observe que essa linha J, em certo modo, envolve a ideia do que nós mencionamos em vídeos lá atrás, que fala que a questão da inelegibilidade passa pelo crivo do comportamento ético, do comportamento moral e da probidade administrativa. Então, a gente teria essas situações envolvendo a possibilidade de inelegibilidade. Nós vamos dar um break aqui agora e vamos dar sequência nos nossos vídeos sobre inelegibilidade para cargos em geral, ainda apresentando as demais alíneas a partir da linha K até a linha Q do artigo 1º da Lei 64 de 1990, ok? Nós nos vemos no próximo vídeo.